Estamos de volta. O Melhor e Mais Justo de hoje fala sobre a importância em priorizar, de fato, a educação e a carreira dos professores da rede básica nos estados e municípios. Para essa conversa estão aqui comigo Teonílio Monteiro da Costa, Barba, deputado estadual pelo PT, e Silvio de Souza, dirigente da APOESP e professor de História da Rede Pública Estadual de São Paulo. Os movimentos grevistas demonstram que a situação dos professores é desesperadora. Daí também a duração das paralisações, porque os professores só estão em greve por absoluta necessidade, porque os salários e as condições de trabalho, como vimos aqui nos dois primeiros blocos, são péssimas, beiram o insuportável, se é que não passaram do insuportável. Então, como vocês avaliam as greves dos professores até o momento, em termos de sensibilização da sociedade e de negociação com os governos estaduais? E mais, quais são as medidas concretas que são aplicáveis já no curto prazo e aquelas que precisam do médio e do longo prazos para atender de fato às legítimas reivindicações dos professores? Silvio. Então, Tuto, eu aprendi uma coisa esse tempo todo, que é assim, o orçamento, como tenta dizer o governo do estado, como diz o secretário, né, o Herman, o orçamento, ele tem que ter prioridade. E, obviamente, que nós entendemos que a prioridade não é a educação. Então, o governo de São Paulo possui condições de atender às nossas reivindicações. O que não tem é prioridade. Ou seja, é importante dizer isso aqui, a educação não é prioridade. Na nossa opinião, não é prioridade. Por quê? Porque quem depende da escola pública, quem frequenta a escola pública, quem está no banco escolar, são os menos favorecidos dentro da sociedade. Então, os filhos trabalhadores, é o filho trabalhador, digamos, da Ford, ou o filho trabalhador da dona de casa, do operário, né, da faxineira, do frentista, que está dentro da sala de aula na escola pública. É aquele que está amontoado com mais 70 ou com mais 60, que depende daquela escola, desses professores, para ter um dia ou talvez um amanhã melhor. Portanto, o governo do estado não prioriza. Por quê? Porque ele não vê como investimento e sim como despesa a educação. Não é investimento porque ele não quer que essa parcela, que é a mais importante da sociedade, possa, nesse amanhã que a gente muitas vezes diz, né, ter muito mais autonomia em relação a governos, em relação a essa elite que nega esse dia de hoje. Então, para nós, está muito bem colocada a questão de prioridade. Essa sensibilidade não existe. Não existe aqui em São Paulo, no Paraná, com Beto Richa. Foi uma situação vergonhosa, porque ele põe a mão no dinheiro da Previdência, ele saqueia a Previdência para pagar dívidas do governo que não foram dívidas dos professores, não foram dívidas do funcionalismo. Aí o professor que pagou a Previdência corre o risco de ficar sem a sua aposentadoria para que ele cumpra ou para que ele pague despesas que não foram aquelas. E para nós está muito claro uma situação. Ou a escola pública passa a ser valorizada, porque é inadmissível você chegar ao ponto de dizer os professores vão ter que fazer vaquinha, tirar dinheiro do bolso para comprar o café, para comprar o pão, para comprar o portão automático que tem que ter na escola, para colocar vigia particular, porque não existe, para cuidar do pouco patrimônio que é o carro, que às vezes o professor deixa lá no estacionamento. Ou essa sociedade se mobiliza, recupera a ideia da escola e essa concepção de que essa escola é a escola para filho de trabalhador, ou nós vamos continuar lá. Agora, apesar do silêncio interessado da grande mídia em relação à greve dos professores aqui no estado de São Paulo, você acha que a população está sensibilizada? Quer dizer, ela está apoiando o movimento dos professores? Em que medida vocês têm recebido esse apoio da sociedade civil em geral, e inclusive de famílias
dos estudantes da escola pública estadual, dos alunos e dos estudantes e dos seus pais, familiares, amigos, enfim? Ó, eu posso assegurar aqui que há um grande apoio, há um grande apoio. Os nossos estudantes, aquela comunidade que pertence a determinadas escolas ou à sociedade do modo geral. Quando nós iniciamos o movimento e nos dirigimos a ela, deu uma resposta muito positiva. Nós distribuímos milhares de cartas abertas, fomos a igrejas, feiras livres, ao comércio local, fizemos atos públicos, ocupamos praças, fizemos as audiências na Assembleia Legislativa, fizemos uma denúncia do modo geral e há uma receptividade muito grande. A população compreende que, de fato, essa escola deixa muito a desejar. Contraditoriamente, a imprensa e justiça seja feita, né? O papel de contraponto que a TVT faz aqui. Mas a imprensa, seja ela escrita, televisionada, os meios de comunicação do modo geral, exatamente, do modo geral, primeiro se omitiram, fizeram de conta que a greve não existia. Segundo, passaram a atacar duramente o movimento de greve. Irresponsáveis, não tem compromisso com os nossos alunos, não tem compromisso com a escola pública. Quer dizer, o governo que põe 80 numa sala de aula tem mais compromisso do que o professor que sai para brigar para que seja 40. Né? Eu brigo para que tenha 40 e não tenho compromisso, segundo a Folha de São Paulo, Estadão, Rede Globo e companhia. Só que o governo que põe 80, ele sim tem compromisso. O governo que paga um dos salários mais vergonhosos do mundo, porque a OCDE colocou que no Brasil, de 35 países, o Brasil paga o 33º salário, atrás apenas da Filipinas e da Hungria. Então, quer dizer, nós ficamos numa situação que você fala assim, aí fomos lá discutir. Precisaria mais um elemento, Silvio, que na verdade, não é só os professores. No estado de São Paulo, nós temos hoje, com database prevista para se negociar de março, os professores, o Sindisaúde, a Fundação Casa, né? Vamos lá, um cuida de saúde, o outro cuida da ressocialização dos nossos menores que cometam algum tipo de delito, né? E outro cuida de educar, né? De ensinar a nossas famílias. Então, não, a database é março, entre aspas, porque a database o governo acaba não negociando, e um problema mais agravante ainda, os servidores, o funcionalismo público no Brasil não tem garantia do direito de negociação coletiva. Quem trabalha no setor privado, nós sofremos, fizemos greve, comemoramos agora a greve de 80, comemoramos 35 anos, perdemos trabalhadores perderam família, perdeu a vida, mas nós conquistamos um direito de ter uma data no ano para negociar. E essa data no ano, que é uma coisa que vem desde a ditadura militar, que já é ruim, porque na verdade nós defendemos um modelo de negociação permanente, mesa permanente de negociação, porque os problemas dos professores é o cotidiano, é o dia a dia. Né? A periculosidade da sala de aula, porque não é nem salubre, é periculosidade. Você imagina uma sala de aula com 80 adolescentes, né, falando, e nós que já somos adultos falamos bastante, na universidade a gente fazia isso, para se formar, você imagina os adolescentes, 60, 70 adolescentes numa sala de aula. Né? Então, é uma condição de trabalho que não é fácil. E nós vivemos num mundo diferente. Não é época da ditadura militar, que o professor vinha lá e quebrava aquela régua desse tamanho no braço da gente. Hoje não, você não pode fazer isso e nem devia fazer naquele momento. Né? E nem deve fazer hoje. Então, o professor tem que estar preparado não só para ensinar, mas também para estabelecer um diálogo, porque ele é um interlocutor na sala de aula. Ele tem que dialogar com o aluno. Tem alunos que têm os seus problemas, que não é fácil resolver, talvez já traz o problema de casa, traz o problema da formação, traz o problema das necessidades que passou desde criança, né? Então, a situação não é fácil. E com isso tudo, não tem direito à negociação. Você vai para o setor privado, quando a gente fazia 30, 40 dias de greve, e a imprensa fez com a gente o que faz com vocês hoje, porque a imprensa vai e bota o discurso do governador. Salva aí as exceções como o TVT,
vai lá e coloca o discurso do governador, que não tem greve, que o professor ganha em média R$ 4.500 de salário. Você imagina o cidadão comum que trabalha na limpeza, né, de um sindicato, que trabalha na limpeza de uma montadora, que ganha R$ 1.300, R$ 1.400, ouvindo falar que um professor ganha R$ 4.500 de salário. Então é para botar opinião pública contra os professores e massacrando cada vez mais. Então um debate que nós vamos ter que fazer na sociedade muito forte daquilo que eu disse no início da minha fala aqui, a importância dos serviços públicos que tem que ser fornecido para o mais pobre desse país, para o filho do operário, para o filho da faxineira, né? A ideia de que nós estamos numa democracia é uma sociedade de direitos. Se as pessoas têm direito, o Estado tem que prover esses direitos. Se a educação é um direito, tem que ter educação e tem que ter educação de qualidade, porque senão eu não estou dando acesso ao direito, tá certo? Das pessoas. Eu ainda quero citar mais um absurdo, porque inverteu a lógica das coisas, né? Porque no período que eu estudei na escola pública, né? Ela tinha os ricos não queriam estudar na escola pública porque era muito duro de você passar na escola pública, né? Era uma escola pública de boa qualidade da altura. A massificação, né? Agora, a massificação complicou. A massificação e é importante, inverteu a lógica, boa. né? Porque agora os ricos botam, e nada, não tenho nada contra os ricos, tudo bem. Mas eles conseguem botar o filho na escola paga desde a pré-escola, o filho termina o nível médio, ainda faz mais 2 anos de cursinho para disputar as melhores universidades públicas que nós temos no Brasil. Né? Com agravante maior ainda no estado de São Paulo, e no estado de Minas Gerais, e no estado do Paraná, que as universidades estaduais desses 3 estados que eu citei não aceitam o Enem como meio de inclusão na universidade estadual, que é uma outra luta que nós vamos ter que fazer no estado de São Paulo. Né? O que se aplica hoje é o FUVEST, né? Aquele processo. Então, os ricos se preparam muito bem nas escolas pagas no ensino fundamental, no ensino médio, e na hora de ir para a universidade, onde tem um custo maior, né, ele vai para a universidade gratuita. E não porque as escolas pagas sejam necessariamente boas, mas é que você tem algumas escolas que são de melhor qualidade, e é que a classe média, a classe alta, que tem mais poder aquisitivo, consegue colocar seus filhos nessas escolas que são efetivamente melhores, e é essa garotada que também tem direito, é um cidadão como outro qualquer, mas tem uma vantagem competitiva muito grande, são essas pessoas que estão nas universidades públicas do estado de São Paulo, estudando gratuitamente no ensino superior e entraram na universidade numa condição de vantagem em relação à grande massa da população que frequentou a escola pública, uma escola pública que foi precarizada, se aumentou, democratizou o acesso, que é importante, as pessoas poderem, mas a qualidade não acompanhou. Então, uma coisa é falar da escola pública quando você tinha poucas escolas, poucos professores, os professores ganhavam bem, etc. Tinha status. Tinha status. Tinha status. Né? Aí, quando você massifica, você tem que estar preparado para assumir os custos dessa massificação sem perder qualidade, o que no Brasil não aconteceu. Você massificou e perdeu qualidade. Sim. A qualidade foi ladeira abaixo. Não foi prioridade. A qualidade do ensino público não foi prioridade nos nossos últimos 30 anos de história. Acho que é importante também ressaltar o seguinte, estava comentando sobre o papel da imprensa ali. Foi de omissão, depois de ataque, e num terceiro momento, minimamente de tentar cobrir alguma coisa quando os fatos se tornaram inevitáveis. Né? Quando não dava mais para silenciar. Quando não dava mais para esconder, para silenciar. Agora, é importante também, acho que deixar um registro aqui, que nós temos na escola pública, a gente estava falando aqui do que é ser professor, da importância, mas nós temos verdadeiros, né, e abnegados mestres e mestras, né, que são, assim, digamos, esteios de uma escola pública que ainda dá muito bons frutos, apesar da política de sucateamento do governo do Estado, das mazelas, apesar da destruição total. Nós temos professores, professoras que dedicam a sua vida, que transformam pessoas, que partem daquela máxima, né, de que assim, assim, nós queríamos uma escola que pudesse transformar muito mais a sociedade. E pegar esses grandes professores da escola pública, que eles não estão na escola particular, estão na escola pública, na sua grande maioria, e dar condições mínimas para eles poderem fazer um trabalho decente.
É só isso que os trabalhadores da educação, que os cidadãos querem para o Brasil. Aliás, é só assim que o Brasil vai poder voltar a se desenvolver e se desenvolver com qualidade. Agradeço muito a presença do Baba, a presença do Silvio, esse debate sobre educação, a saúde dos professores, o novo lema para o Brasil, que ainda não pôde ser desenvolvido plenamente, mas a ideia de uma pátria educadora. Nós vamos ter que colocar essas questões em debate aqui e você já está antecipadamente convidado para vir conosco nesse debate. Agradeço também, portanto, a você que nos acompanhou até aqui e tornar o trabalho dos professores da educação básica brasileira melhor e mais justo é defender uma formação de fato qualificada das nossas crianças, dos nossos adolescentes, e isso é proteger o futuro do país. A gente se encontra na próxima quinta. Forte abraço.